Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas em 2 Coríntios. E nesta aula a gente vai entrar em uma nova sessão, certo? Então, quando a gente começou lá no versículo, aqui no capítulo, na primeira sessão, até o 7, do capítulo 1, versículo 1 até o 7:16, nós temos a explanação de Paulo da sua conduta, do seu ministério apostólico. Então, ali na primeira sessão, nós temos a introdução, a conduta de Paulo é explicada ali nessa segunda sessão, e na terceira aqui, o ministério apostólico dele é descrito. E por último, a gente chega aqui na reconciliação de Paulo com os coríntios. Então, é essa sessão que a gente vai entrar agora de 7:5, certo? Até 16. A gente vai ver essa reconciliação de Paulo com os coríntios, certo? Para você poder se situar, já que a gente falou muito aqui sobre essa situação anterior e agora Paulo vai, de uma certa forma, se reconciliar. Então, estamos no capítulo 7. Deixe-me chamar a atenção aqui. Agora vamos para o capítulo 7. E aqui no capítulo 7, nós estamos aqui para falar de Paulo do 7:5 a 16 da sua reconciliação. E o que o Carlos Oswaldo Pinto fala sobre isso é que o ministério digno de ser seguido encontra sua alegria em meio à aflição, ao ser o agente de crescimento na vida de outros. Aqui nós estamos nos versículos 5 até o 16. Certo? Beleza. Então vamos lá. Versículo 7, né? A gente estava aqui no versículo 1, mas basicamente a gente falou sobre essa santidade, quando ele diz: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Sabe o que é lindo aqui, que o apóstolo Paulo está mostrando já nesse início aqui? É que nessa reconciliação dele, né, com que ele começa a chamar a atenção dos coríntios, é que ele diz: olha, a gente nunca tratou ninguém com injustiça, não corrompemos a ninguém, não exploramos ninguém, certo? E ele diz: eu não falo isso para condenar vocês, porque eles estão no coração deles. Ele já disse: para juntos morrermos e vivemos. Ele diz: muito grande é a minha fraqueza para convosco, e ele se gloria muito por causa deles. Sinto grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: vale a pena sofrer por vocês, coríntios, vale a pena sofrer por essa igreja amada, vale a pena passar por essas lutas e dificuldades, vale a pena, não é pouca coisa, certo? Paulo dizer isso é porque ele realmente considera importantíssima essa clareza que eles têm com relação a viverem, certo? De tal forma que Deus seja glorificado, para que eles tenham um lastro de santidade, para que eles entendam que o apóstolo Paulo estava sempre se entregando, dando a sua vida, sofrendo por eles. Tudo isso para ele dizer: olha, o que eu passo por vocês vale a pena. Eu sou grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Paulo está dizendo: vale a pena sofrer pelos irmãos em Cristo,
para que a gente possa apresentá-los diante de Deus, para que a gente tenha a perspectiva lá do bema, do nosso tribunal de Cristo, em que nós vamos receber segundo tudo que fizermos. Tudo isso vale a pena. Vale a pena, é isso que Paulo está dizendo. Mesmo o sofrimento, mesmo a dor, qualquer um desses elementos vale a pena. E agora a gente chega aqui no versículo 5, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Você deve lembrar que o apóstolo Paulo, ele queria ter ido a outra região, mas finalmente ele volta à Macedônia porque ele precisava receber as informações lá de Tito. Tito foi alguém que provavelmente foi enviado pelo apóstolo Paulo para mandar uma carta, que foi aquela carta pesada, dolorosa, para os coríntios, e poder, obviamente, receber uma notícia dos coríntios, de como os coríntios estavam. Então ele diz, lá não foi fácil, ele diz, fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Isso aqui é fantástico, né? É mostrar que o ministério apostólico, sabe, desculpa, é uma pequena digressão aqui, mas vale a pena, né? A gente vê algumas igrejas, algumas pessoas falando sobre um ministério apostólico, né? Como se fosse a vida cristã fosse uma vida de vitórias irreais, né? De que você está sempre em vitória, de que tudo é uma vitória, de que você vive no sobrenatural, de que você tem que ter uma confissão positiva, de que tudo vai dar certo. A gente chega aqui e vê, nenhum alívio tivemos. O apóstolo Paulo lá na Macedônia não teve nenhum alívio. Pelo contrário, foi muito atribulado e ele tinha lutas por fora, ele batalhava, lutava, as dificuldades vinham e ele diz temores por dentro, dificuldades, lutas internas. Um apóstolo tinha lutas internas? Sim, ele tinha lutas internas, ele sofria, ele batalhava do lado de fora e do lado de dentro, externamente e internamente. De que adianta você ficar falando de que a vida cristã é uma vida de vitória, mas não uma vida de vitória, de que Cristo morreu por nós, ressuscitou, estamos garantidos no céu. A vida de vitória que se diz não é essa, não. A vida de vitória é uma vida de riqueza aqui na terra, de que não tem doença, que não tem problema, que não tem tribulação, que não tem isso e aquilo. Que absurdo! O próprio apóstolo Paulo, alguém que foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo diretamente, diz que tinha lutas internas. Quem somos nós para acharmos que não tínhamos, que não teríamos, certo? Mas ele diz, Deus conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito chegou com a notícia dos coríntios, fala para eles o que aconteceu e diz, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós. Ou seja, Tito foi bem recebido. Agora lembre, Tito foi um enviado do apóstolo Paulo. Então, se Tito foi bem recebido, é porque Paulo tem alguma esperança de que ele vai ser bem recebido também. Porque se Tito foi enviado pelo apóstolo Paulo, quando Paulo chegar lá, provavelmente também vai ser bem recebido. Ele recebeu um conforto. Sabe quando a gente recebe, a gente manda aquela mensagem, no caso no WhatsApp, né, e você fica ali meio tenso, né, ou algum e-mail que você manda e você fica um pouco tenso porque você não sabe como a pessoa vai receber, de repente é para tratar algum problema ali mais delicado, mais difícil e tudo, e finalmente quando aquele e-mail chega e ele chega mais tranquilo, não, está tudo bem, está tudo legal, e dá aquela tranquilidade, né? Você sabe, se eu for conversar com essa pessoa pessoalmente, vai ser mais tranquilo, porque a minha mensagem foi bem recebida. Então, era isso que Paulo estava esperando. Ele estava com medo que os coríntios estivessem passando por problemas tais que não fossem nem mesmo recebê-lo, né? Mas ele foi bem recebido, né? Como diz aí, referindo-nos à vossa saudade, ou seja, saudade, os coríntios estavam com saudade de Paulo, pranto, zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Paulo percebe que ali ele tem alguma esperança. Até porque se ele não tivesse esperança, ele não estava escrevendo mais uma carta.
mas finalmente ele apresenta essa questão, o que chama muita atenção. E aí o texto segue no versículo 8, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, lembra? Com que carta? Essa carta aqui, ó, é a carta difícil, pesada. Se eu vos tenha contristado com a carta, lembre-se disso, foi uma carta de exortação. Paulo não foi leve nessa carta, certo? Mas Paulo não se arrepende. Paulo não tenha, e quando ele diz, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Irmãos, isso aqui é maravilhoso que Paulo está dizendo. E é uma mensagem significativa para nós, como aqueles que de alguma forma ensinam o Evangelho. Paulo está dizendo, olha, eu ensinei para vocês, eu escrevi para vocês, foi pesado, me arrependi, não me arrependi mais, porque vocês ficaram tristes. Mas foi tristes, contristados para o arrependimento. Mas aí você pode pensar, então tudo bem, agora eu vou falar do jeito que eu quiser, porque as pessoas, nem que elas se entristeçam, mas elas vão se entristecer para o arrependimento. Só que eu quero que você perceba que Paulo não deixou em nenhum lugar, nenhuma dúvida até agora, de que ele amava esses irmãos, de que ele se entregava por esses irmãos, de que ele morria por esses irmãos, de que ele se entregava à morte por esses irmãos. Eu acho que muitas vezes a gente bate na igreja, te chama a atenção da igreja, sem mostrar para a igreja o quanto a gente se entrega para a igreja. É nessas horas, aí a gente pode achar ruim, mas os irmãos não estão ouvindo, mas os irmãos estão com o coração endurecido. Mas será que é isso? Ou será que eles ainda não nos viram se nos entregarmos completamente para eles, de tal forma que quando eu falar pesado mesmo que eles fiquem tristes, mas eles saibam, isso aqui é para o arrependimento, esse pastor me ama, esse professor, ele sabe do que ele está falando, ele me ama o suficiente para poder falar desse jeito comigo. Eu acho que a gente tem se relacionado muito pouco com os irmãos da igreja. Acho que a gente bate demais e a gente sofre de menos com eles. E nessas horas a gente vê a diferença que isso faz. É por isso que ele diz, me alegro, quando ele segue aqui, fostes contristados segundo Deus, foi Deus que entristeceu vocês, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Ele diz, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sabe o que ele está dizendo aqui? A dor e o sofrimento, elas são próprias da condição humana. Dor e sofrimento são próprios do sofrimento, da vida humana, a condição humana. Mas ele fala de duas tristezas. A tristeza segundo Deus, certo? Quando ele diz aqui, traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sofrimento que o mundo traz, ele produz morte. Sempre vamos sofrer. Vai ter sofrimento para todo mundo, mas o sofrimento de Deus, ele não traz pesar a ninguém. Ele transforma, mas a tristeza do mundo produz morte, sofrimento, desespero. Porque quanto cuidado não produziu isto em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo conhecimento de Tito,
cujo espírito foi recriado por todos vós. Ou seja, quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a esses irmãos, ele diz aqui, né, a notícia sobre o arrependimento induzido por Deus e impulsionado por sua casa transformou a decepção de Paulo em júbilo. Paulo estava muito triste, Paulo estava sentindo a dificuldade que foi tratar com aqueles irmãos, mas a notícia de Tito foi uma reviravolta. Foi uma forma que Paulo percebeu que as coisas mudaram de figura, né? Você tem escrito, não foi por causa do que vos fez mal, nem por causa do que sofreu agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Então Paulo pegou pesado com aqueles irmãos, exatamente para que eles pudessem mudar a sua atitude. E foi exatamente o que aconteceu, graças a Deus por isso. E aí as coisas mudam de figura, a gente tem o que a gente chama de um turning point, né? Um plot twist, assim, uma mudança de enredo, meio que inesperada ou ao mesmo tempo esperada, mas tudo mudou porque ele dizia, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Ou seja, Tito, a notícia de Tito, de ter sido bem recebido, de ter levado essa carta, de eles terem se sentido entristecidos, mas terem sido transformados, fez toda a diferença para o apóstolo Paulo. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Então você vê aqui, como a gente mencionou, a reconciliação do apóstolo Paulo com esses irmãos lá de Corinto. Enviou Tito recebeu essas notícias e tudo passou a ser encaminhado na mente de Paulo de uma forma diferente. É claro que o apóstolo Paulo tem problemas a tratar, mas parece que os problemas mais graves, ou pelo menos aqueles que eram mais urgentes, foram tratados na carta que ele enviou a partir de Tito. E a gente tem agora essa outra carta que ele está enviando, ele está tratando outros problemas, mas de uma forma diferenciada. A carta pesarosa foi a anterior, essa é um pouco mais tranquila. É claro que sempre vai ter problema para ser tratado na igreja, mas alguns já foram tratados anteriormente, né? Então é isso que ele mostra aqui. Ele fala o seu entranhável afeto, né? A ideia aqui de um sentimento das suas afeições de Tito, né? Para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós. Paulo é como se fosse um caminho de volta, como a gente falou, uma reconciliação. O apóstolo Paulo está retomando a sua proximidade com esses coríntios agora, depois de, claro, né, ter mostrado todo o peso da responsabilidade do seu ministério, descrito o seu ministério e apresentado todas essas questões. E agora, depois de falar tudo isso, voltando aqui para o nosso outline, do nosso esboço, nós chegamos no capítulo 8, nessa segunda sessão. A coleta para os santos de Jerusalém. Essa sessão, ela vem aqui dos versículos do capítulo 8 até o capítulo 9, certo? Então, o apóstolo Paulo, ele já definiu o seu ministério, ele já mostrou o seu lastro, ele já mostrou tudo aquilo que ele fez, ele já mostrou o seu sofrimento, a sua dor, ele já mostrou o que tinha para mostrar para os coríntios. Inclusive, ele mostra o quanto aquela carta, o quanto a presença de Tito tranquilizou o seu coração e fez com que ele retomasse a essa tranquilidade em relação aos coríntios. Certo? Então, depois de tudo isso, agora ele vai falar de dinheiro. E esse dinheiro, mais uma vez, não é para o apóstolo Paulo, esse dinheiro é para os santos de Jerusalém. Então, agora é quando ele vai exatamente apresentar essa questão aí dos capítulos, do capítulo
8 até o 9. Depois ele vai falar os resultados da generosidade, mas até lá ele vai falar aqui dessa coleta para os santos de Jerusalém. Então a gente vai entrar nessa sessão para você se situar aí, certo? Nessa sessão do capítulo do capítulo 8, 16 até o 9, 5, certo? E nesse caso aqui, deixe-me chamar a atenção aqui, a gente alegro-me porque em tudo posso confiar em vós, essa é a sessão de final aqui do versículo 16, e agora a gente vai aqui para o capítulo 8, de 2 Coríntios. Que é exatamente essa aqui. Nós começamos aqui, o Carlos Oswaldo Pinto, agora preciso chamar a atenção para você que estamos no capítulo 8. E aqui no capítulo 8, nós começamos nos versículos 1 a 5, nós temos o seguinte, que é um ministério digno de ser seguido, lida sábia e generosamente com recursos da igreja. Na verdade, para a gente ser um pouco mais específico aqui, a gente precisa dizer que essa sessão aqui do que estamos falando, ela vai do capítulo 8:1 até o 9:15, certo? E é bem interessante a gente ver isso, porque é exatamente esse ponto que a gente precisa chamar a atenção. Como eu falei, depois de Paulo mostrar o seu lastro, a sua dor, o seu sofrimento, sua dificuldade, todos os seus problemas para aquela igreja, agora ele vai falar de dinheiro, mas é um dinheiro que não é para ele, é um dinheiro que é para os santos lá de Jerusalém. Então, nesse sentido, a gente vê aqui no versículo 1, a gente tem também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, nesse momento, a gente vê o apóstolo Paulo chamando a atenção para uma outra igreja. Por quê? Porque ele está chamando a atenção para exatamente para para como os irmãos lá da Macedônia foram, lá Macedônia, onde fica a cidade de Filipos, por exemplo, de como esses irmãos foram generosos, certo? Então, com tudo isso, a gente vê, olha, o apóstolo Paulo se reconciliou com os coríntios agora, falou de como a notícia de Tito foi boa, e agora ele começa a chamar a atenção para essa outra região lá da Macedônia, as igrejas da Macedônia, né? E ele diz, olha, a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia. Qual é a graça de Deus? Você imagina, né? A graça de Deus foi o quê? Foi que eles ganharam muito dinheiro. A graça de Deus foi muita saúde. A graça de Deus foi eles terem acontecerem muitas coisas boas e positivas na vida deles. Qual foi a graça de Deus na vida deles? Essa seria a pergunta, né? Mas aí a gente tem a resposta logo mais adiante, mas na próxima aula é quando a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero que você preste atenção é aqui, ó. Não precisa chegar até lá. Eu quero chamar a atenção para o fato de que ele diz, olha, eu vou fazer
conhecer a vocês, ou seja, eu quero que vocês saibam, vocês vão saber agora qual foi a graça que Deus concedeu a essa igreja, a essas igrejas. Qual foi? Foi riqueza? Foi, como diz, tudo dá certo? O que foi a graça de Deus sobre a vida dessas igrejas da Macedônia? Mas sobre isso a gente fala na próxima aula. Valeu, até mais. Que Deus abençoe.